Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10. O título desse texto é A Visão da Escada. E diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Versículo 11: Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto, e tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E perto dele estava o Senhor, e o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e toda a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que tu fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir tudo aquilo que eu hei de ter referido. Versículo 16 diz: Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Até aqui, amém? Olha, Jacó estava dormindo, versículo 16, ele despertou do seu sono e disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. O Senhor está neste lugar e nós sabemos, amém? Aleluia. Meu querido, quero trazer para o teu coração hoje, para os nossos corações, uma palavra. Eu coloquei como título dessa mensagem de hoje: Transformando pedras em bênçãos. Quantos aqui gostam de receber bênçãos? Amém, né? E quantos gostam de receber pedras no caminho? Ninguém, né, irmão? Ninguém aqui é masoquista, ninguém aqui gosta de sofrer. A verdade é que a carne, nós, seres humanos, nós gostamos do conforto. Você quer ver você se acostumar com algo, é você se acostumar com conforto. Você tem um carro, teu carro vai até um lugar, mas ele não tem um ar-condicionado. Você vai lá e conquista trabalho, o Senhor te dá a graça, você compra um carro com ar-condicionado. Estou dando um exemplo aqui. A partir daquele momento é difícil você retornar para um carro que não tem ar-condicionado, porque você gosta do conforto, né? Nós gostamos do conforto. E não é só o cristão, o crente, não, todo mundo, irmão. Todos nós gostamos daquilo que é bom. E Deus nos prometeu o melhor dessa terra, amém? Promessa de Deus, sabe? Olha, se vocês me obedecerem, me servirem, me forem fiéis, eu lhe darei o melhor dessa terra. É promessa do Senhor para a nossa vida, para a nossa família. Mas precisamos sempre nos lembrar que as pedras no meio da jornada, no meio do caminho, vão aparecer, irmão. Pedregulho aparece. Me lembro que uma vez meu pai me comprou um skate, e não era desses normal, era aqueles grandão, sabe? E eu estava todo feliz, e o meu primo estava me empurrando pelo skate, e tinha uma pedrinha, mas olha, pequenininha assim, e a rodinha do skate travou. Mais uma pedrinha pequenininha, irmão. A gente às vezes acha que pedras grandes nos derrubam, e na verdade muitas vezes as pequenas nos derrubam mais do que as grandes. Eu lembro que quando o skate parou naquela pedra, eu voei por cima, assim, caí de cabeça no chão, já abri um taio aqui, já abri o berreiro. E naquele dia eu estava preparando a mensagem, eu refleti, e isso chegou muito no meu coração. Como as pequenas coisas às vezes nos atrapalham. Como os pequenos vícios às vezes nos atrapalham. Como as pequenas manias que a gente tem no dia a dia nos atrapalham, sabe? Como as pequenas palavras que falam para nós muitas vezes nos atrapalham. Sabe, para a tua vida acabar precisa de 1 segundo. 1 segundo. A tua vida, estava vendo aqui antes de começar o culto, uma notícia: 2 pilotos estavam correndo a corrida, primeira volta, o piloto caiu, o outro não viu, passou por cima, os 2 morreram.
piloto de moto. Uma fração de milésimos de segundo. Como as pequenas coisas muitas vezes nos impedem de avançarmos, de crescermos, eles nos afastam de Deus. Pequenas coisas, irmãos, coisas que nós não cuidamos, que muitas vezes nós julgamos ser, mas isso não vai fazer diferença lá no futuro. Mas a conta chega. A conta chega. Sabe, nós somos seres que nos enchemos. Deus nos criou vazios. E dentro de nós existe um espaço. E esse espaço, eu quero te dizer que ele vai ser cheio de alguma coisa. Ou é da presença dele, ou é da presença de outra coisa. A presença da ansiedade, da depressão, do desconforto, né? E quando nós deixamos de nos encher do Senhor, as pequenas coisas vão entrando dentro de nós, sabe? As pequenas palavras, volto a dizer, pequenos pecados, pequenos atos, coisas que julgamos ser inofensivas, mas na verdade aquilo tudo sendo acumulado, irmão. Você pode ver, existe uma lei que diz que todo trabalhador, ele é merecedor e ele tem esse direito de tirar férias pelo menos uma vez por ano. É ou não é? Está na lei. Às vezes nós não fazemos isso, né? O sistema dá um negocinho de burlar. Mas quando você tira férias, demora um ano de novo para você tirar. Parece que no primeiro mês você está com gás. No segundo mês com gás. No terceiro já começa alguma coisa diferente. Por quê? Porque nós vamos nos enchendo. A nossa alma vai se enchendo. A nossa mente vai se enchendo. Durante o dia, muitas vezes a gente está cansado no final do dia. Por quê? Porque nós fomos enchidos durante o dia. Preenchidos durante o dia. Preocupações do trabalho, afazeres da vida, preocupações com a família, preocupação com a casa, preocupação com o chefe, e aquilo vai nos enchendo e nos enchendo e nos enchendo, e chega um momento que se você não se esvazia, chega um momento que se você não tira esse excesso de bagagem, as coisas começam a apertar, e daí a gente começa a ficar bem estressado, né? Saturado, qualquer coisinha parece que explode, pá! Coisas pequenas que falam para nós, sabe? Às vezes, a pessoa só te olhou e você já, você quer me matar. Já explode, pá! Por quê? Porque eu não consegui fazer essa higiene dentro de mim. Eu não consegui remover as pequenas, eu não quero dizer nem as grandes, mas as médias e as pequenas pedras que aparecem no meu caminho. Eu quero que você entenda isso nessa noite, irmão. Aquilo que é pequeno também faz diferença na nossa vida. Nós gostamos muito daquela frase que diz, né, que tudo se inicia pequenininho, sabe? Você vê uma árvore linda, gigante no céu, aquelas árvores milenares, irmão, elas saíram de uma semente pequenininha. Tudo começa pequeno. Fala para quem está do teu lado aí, as coisas, diga assim, olha bem dentro do olho dele, as coisas precisam ser resolvidas. Fala para ele assim, você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida. Quantos têm deixado o Senhor trabalhar aí na sua vida? Amém? Amém? Nós estamos vivendo os 40 dias de propósito, né? De jejum, de oração. E parece que o primeiro dia é tão longe, né? Só que passa tão rápido, irmão. O tempo passa tão rápido. As coisas passam tão rápido. Se nós não cuidarmos de nós, da nossa casa, da nossa família, do ministério que Deus colocou na nossa mão, quem vai cuidar? Ou você está aqui apenas para passar tempo, ou você está aqui apenas para seguir o curso da vida, nascer, crescer, multiplicar, se reproduzir e deixar de existir. Qual o propósito da tua vida? Qual o sentido da tua vida? Por que Deus te colocou aqui? Por que Deus te colocou no século 21, no ano de 2023, você está vivo aqui e não te colocou há 1000 anos atrás? Você já parou para pensar nisso? Por que o Senhor te colocou na cidade de Chapecó, na família que você tem, na casa que você tem, na igreja que você tem, e não te colocou lá em Nova York, nos Estados Unidos?
Você já se fez essa pergunta? Quantos já fizeram essa pergunta? Eu muitas vezes já me fiz. Falei, oxe, queria ter nascido lá em Nova York. Falando em inglês, seria tão fácil as coisas. Não, o Senhor nos colocou aqui, no Brasil, por quê? Porque é projeto, é plano dele. Algo bom Ele vai fazer. Você crê nisso? Algo bom Ele vai fazer em nós. Só que precisamos ter, irmão, essa consciência de cuidar daquilo que Deus tem nos dado. E esse corpo, essa mente, essa casa, essa família, Deus te deu e você precisa cuidar. Amém? Não é plano, nem propósito, nem projeto de Deus que os seus filhos sofram, muito pelo contrário. O plano, o propósito, o projeto de Deus é que nós venhamos a ter uma vida e uma vida em abundância, sabe? Com paz, com tranquilidade, com dinheiro, em nome de Jesus, com prosperidade, com amor, com alegria, com amigos, com uma igreja, com um ministério. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Josué, nós lemos aqui a história agora há pouco. Jacó estava num dilema. E é um dilema que muitos de nós passamos, que é o problema e qual é a relação que o ser humano tem com o problema. Você já vai entender. Jacó havia roubado a promessa do seu irmão Esaú. Foi lá, negociou com ele, fez o prato de lentilhas. Esaú foi lá, comeu, transferiu então o direito para Jacó, só que Esaú não levou fé que Jacó realmente queria aquela bênção e iria tomar a bênção dele. Jacó foi muito esperto. Assim que ele negociou com seu irmão, enganou seu irmão, ele foi até o seu pai, pediu a bênção. Isaac então foi lá e o abençoou. E se você parar para ler a bênção que Isaac ministrou na vida de Jacó, uma bênção linda, irmão, sabe? Olha, você vai ser fecundo, você vai ser próspero, em ti serão benditas famílias da terra, assim como o Senhor fez também a promessa a ele depois. E Jacó estava num momento feliz da sua vida, num momento de ganho, num momento de comemoração. Porque imagina você sempre ser o segundo, as coisas são sempre para os outros, e a primeira vez na vida você é o primeiro. Naquele tempo, o primogênito tinha todo o direito da bênção, tinha o direito de comandar a família, comandar a casa, comandar os negócios. Jacó era só o irmão mais novo. Foi a primeira vez na vida, foi a oportunidade da vida dele que ele teve, e ele agarrou com a sua mão. Aí a gente vai, os fins justificam os meios. Irmão, o plano de Deus era esse. Jacó conquistou seu momento feliz. E o que aconteceu? Seu irmão descobriu, e então a pedra entrou no caminho, a dificuldade entrou no caminho, e você vai ver que Jacó sai fugido, porque o seu irmão queria o matar. Esaú vai atrás de Jacó e fala, eu vou te matar e tal, e Jacó reúne suas coisas, a sua mãe fala, foge para a casa de Labão, do teu tio, fica um tempo lá escondido, até a ira do seu irmão aplacar, abaixar, e o futuro a Deus pertence. E a Bíblia diz que Jacó então sai fugido no momento mais feliz da sua vida. A dificuldade bate na porta dele, Assim é conosco, né, irmãos? Parece que nós vivemos muitas vezes não, mas a nossa vida, ela é feita de altos e baixos, né? Domingo você está bem, segunda-feira você já acorda com uma gripe terrível, aí terça-feira você está bem de novo, na quarta estraga o pneu do teu carro. As coisas vão acontecendo, e Jacó estava então lá no deserto, muito cansado da viagem. Imagina a pessoa sair fugida. Deserto é terrível, um clima árido, no dia é quente, no inverno é frio, e a Bíblia diz que Jacó então não conseguia mais andar, e ele toma uma pedra e faz a pedra de travesseiro. Quantos aqui já conseguiram dormir com uma pedra de travesseiro? Levanta a mão. Só o pastor Otair? Oxe, você é forte, hein, pastor? Esse dorme bem. Você conseguiu já imaginar, irmão? Quem aqui... É difícil uma pessoa conseguir fazer uma pedra um travesseiro. Por quê? Porque a pedra é desconfortável, a pedra é dura, e o corpo gosta de
forte. Só que Jacó estava num nível de exaustão mental, físico tão grande, que ele pegou uma pedra e fez de travesseiro. O que a gente entende, irmão? Nos momentos que a gente está mais angustiado, mais deprimido, e essa é a nossa vida, quando a gente acha assim, olha, eu não vou conseguir suportar, parece que qualquer coisa que nos auxilia é um oásis, é um mar, abre uma possibilidade na nossa frente. Eu não gosto de comer tal coisa, fica aí 2, 3 dias sem comer, você come até barro, você come até pedra. A comida para mim tem que ser assim, 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 assim. Fica uma semana sem comer. Eu gosto de dormir numa cama assim, assim, assim. Fica uma semana sem dormir. Assim como as dificuldades vêm, nós temos essa capacidade, Deus colocou em nós essa capacidade de nos adaptarmos e fazermos com que pequenas coisas se tornem grandes coisas. Sabe? Eu tenho pouco dinheiro, daí o Senhor vai lá e coloca na tua vida uma situação, e aquela situação faz com que o teu dinheiro se multiplique, Ele te abençoa. Como é que as coisas aconteceram? Deus abrindo as portas, Deus abrindo as janelas dos céus. E a Bíblia diz então que Jacó, ele pega aquela pedra e ele cai no sono, naquele lugar, naquele ambiente terrível, ele cai no sono, e ele tem um sonho, irmão, e é um dos sonhos mais lindos que a palavra de Deus conta. Qual que é o sonho? Por quê? Por que é um sonho tão lindo? Porque é um sonho que liga o céu à terra. Existe um cunho espiritual aí muito grande, e eu entendo assim, que a confirmação, esse sonho, essa experiência que Jacó teve, é uma experiência que confirma a palavra de Deus, que diz assim, que tudo que é ligado na terra, também é ligado no céu. Jacó sonha com uma grande escada, uma escada enorme, que ligava a terra ali onde ele está, até o céu, e naquela escada anjos subiam e desciam, estavam em movimentação, trabalhando. Eu acredito que levando as súplicas dos seus filhos, do povo, aos céus, e trazendo a resposta de Deus à terra. Amém? Então Jacó, nesse sonho, Deus se revela para ele. Vamos ler aqui, no versículo 12, e sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus desciam e subiam por ela, e perto dele estava o Senhor, e o Senhor lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que tu fores, eu te farei voltar a esta terra, porque eu não te desampararei até cumprir aquilo que eu haver de ter dito. Então, despertando Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Jacó estava fugindo dos seus problemas, Jacó estava numa terra desconhecida, numa terra que ele nem imaginava que um dia seria dele, mas os planos do Senhor são perfeitos, irmão, sabe? Ele não tinha um lugar para dormir, ele pegou uma pedra porque ele não tinha o travesseiro, mas mal ele sabia que Deus já havia dado toda aquela terra, todo aquele lugar para ele. Ele não sabia que a promessa do Senhor estava sendo se cumprida naquele dia, naquela noite sobre a vida dele, porque ele recebeu a bênção do seu pai, mas faltava a bênção do Senhor. Muitas vezes nós recebemos a bênção do nosso pai, a bênção da nossa mãe, a bênção do nosso pastor, e esquecemos que a bênção do Senhor é maior do que todas essas. Irmão, tem pessoas que têm pais e mães que deixam fortunas e fortunas e fortunas e fortunas para os seus filhos, e os filhos acabam perdendo tudo, porque só dinheiro e só conselhos não resolvem.
Se a pessoa não tiver a sabedoria e o entendimento do Senhor, a graça do Senhor na sua vida, certamente ela vai perder. Sabe aquele negócio, tudo aquilo que vem fácil vai fácil? É difícil você achar um ganhador de loteria bem sucedido, que dura a vida inteira, sabe? É difícil você achar alguém que se torna e se mantém bem sucedido se essa pessoa não lutou, não batalhou, não conquistou, não planejou, não sofreu, porque tudo aquilo que vem fácil vai fácil. Mas com Deus não, por isso que Deus nos prova. Deus nos prova? Sim, Deus nos prova, porque a prova do Senhor é uma escola na nossa vida. O Lázaro cantava, né? O deserto é a escola do Senhor. Não tem como chegar no oásis, não tem como chegar na Canaã se não passar pelo deserto. Não tem como chegar na terra prometida, na bênção prometida, se você não passar pela dificuldade. Não tem, por isso que eu sempre falo, irmão, temos que pedir, temos que cuidar muito daquilo que pedimos para Deus, porque aquilo que nós pedimos Ele nos dá. Temos que cuidar como pedimos para o Senhor, porque os meios dele não são os nossos meios. Jacó queria a bênção, mas ele ainda não estava 100% preparado para receber a bênção. E você vai ver que naquele momento, mesmo depois de Deus confirmar a promessa, demorou anos e anos para que a bênção se cumprisse. Jacó foi lá para Labão, trabalhou pela mão de uma filha, e daí Labão foi lá e enganou ele, e deu a mão de outra filha, e depois ele teve que trabalhar mais 7 anos pela mão da outra filha, e da outra filha não podia ter. Irmão, as coisas com o Senhor, as coisas com Deus são difíceis, mas o próprio Senhor falou: olha, tem de bom ânimo, nós estamos vivendo um tempo, irmão, de pessoas depressivas, de pessoas ansiosas, e Jesus mesmo falou que esse tempo viria. Jesus, quando estava na terra, viria. Deixa eu achar aqui o versículo, abra a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus. Olha só, Mateus, deixa eu ver se eu me lembro aqui, se a minha cabeça não me... Mateus no capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 25, olha o que Jesus disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olha como nós estamos, se você for parar para pensar, nós andamos tanto sob pressão: amanhã eu tenho que pagar o boleto, semana que vem eu tenho que fazer tal coisa, e eu preciso comprar tal coisa, e se você for parar e ficar pensando nisso, se você é engolido, você não consegue viver. E Jesus falou: olha, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou beber. Irmão, é fácil não se preocupar com isso? É muito difícil. Aí a gente pensa, para Jesus era fácil, Jesus pedia para Deus, Deus mandava o pão do céu. Irmão, não haveis ansiosos, o Senhor dá àqueles enquanto eles dormem, sabe? Às vezes nós estamos preocupados em deixar coisas aqui nessa terra, irmão, o tempo é tão rápido. Nós fomos passear sábado, ontem, fomos fazer um passeio, fui levar o Tito a conhecer o rio, acho que ele nem tinha conhecido o rio ainda, né? Tinha, mas não era pequenininho, não sabia, e a gente tirou umas fotos, e daí eu comecei a olhar, eu falei: meu Deus, meu filho vai fazer 2 anos, parece que demorou tanto tempo para mim conseguir ter ele, e agora ele já tem 2 anos, eu pensei, como o tempo passa rápido. E a minha mãe falava isso para mim, eu não acreditava. Ela falava: filho, vocês cresceram tão rápido. Eu falei: pare, mãe, parece uma eternidade, nunca chegava aos 18 anos. E o Titinho tem 2 anos já, e eu estava olhando as fotinhas dele, ele dando risada, está falando de tudo, fala: papai, já... é tão engraçado, né? Faz o que quer com meu pai, com a minha mãe, né? Faz o que quer. Ele fala assim: vovô, senta aqui, aponta o chão, e vai lá o vovô dele, lá, senta lá.
E eu pensei, olha a cabeça, com 2 anos já é inteligente, como as coisas passam rápido, se a gente não aproveitar, o que vai sobrar? E daí eu comecei a entrar numa noia, eu falei assim, meu Deus, eu tenho só mais, quem sabe 17 anos, 16 anos, com meu filho na minha casa, porque quem garante que com 18 anos ele não vai querer seguir outro rumo? Deus não vai levar ele para longe. Eu pensei, meu Deus, mas parece que faz tanto tempo que eu tinha 17 anos, mas passou tão rápido também. É assim, não é a nossa vida, irmão? Por isso que Jesus fala, não andeis preocupados e ansiosos com o dia de amanhã. Quanta gente dentro da igreja fica preocupado, irmão, oh meu Deus do céu, às vezes nem a igreja, nem o culto nós não aproveitamos. Meu pai, a vez contou aqui, né, que nós estávamos no culto, de repente, falei assim, pai, vamos para casa lá, comer o porquinho que está no forno, né, Gabriel? Pensando, a criança pensando no dia de amanhã, a gente às vezes é assim, irmão. Nossa, meu Deus, amanhã eu tenho tanta preocupação, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que trabalhar, eu vou chegar em casa, eu preciso ver os gols do Fantástico. E esquecemos de viver o presente. Presente, e a palavra diz, presente é um presente. Tem gente que está preso no passado, mas tem tanta gente que está preso no futuro, porque só pensa no futuro, e o futuro, irmão, o futuro chega. O futuro chega. E nós precisamos nos preparar, sim, mas precisamos aproveitar aquilo que vivemos. Eu estava olhando esses dias a mão do meu pai. Meu pai sempre foi um bugrão fortão, né? Eu olhei a mão dele assim, tudo enrugada, né? Umas manchinhas já de pessoa que é idosa. Daí eu olhei, meu pai tinha um corpo sempre bem forte, uma coxa bem pequenininha. Falei assim, meu Deus, como o tempo passa. E daí, irmão, é algo que eu tenho tentado. Eu estou tentando, eu comecei a me preparar psicologicamente com a ideia de que um dia eu vou perder meus pais. E aos filhos aqui que têm os pais vivos, eu dou esse conselho. Comece a tentar, principalmente se estão na idade avançada, a se preparar com a ideia de que um dia eles não vão estar aqui. Porque vários irmãos já passaram por isso. E sabem como é que é. Porque o tempo chega, irmão. O tempo passa. E Jesus fala assim, não fique preocupado com as coisas que estão no dia de amanhã. Não fique preocupado em comer. Não fique preocupado em investir, em ter a roupa da moda. A cada dia basta o seu próprio mal. Jesus fala assim, olha, veja as aves no céu. Elas voam de um lado para o outro, e elas descansam, porque sabem que o Senhor as sustenta. Quanto mais a vocês, irmão, nós somos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aí? Nós não somos uma ave que é uma criatura. Uma ave, um bicho é uma criatura que o Senhor fez. Você é filho. E se Ele cuida da ave que está no céu, quanto mais a nós. Quanto mais a nós. Quantas vezes, como Jacó, nós fugimos dos problemas. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. Você precisa parar em algum momento da tua vida e recomeçar. Recomeçar. Existe uma frase de um filósofo, me fugiu agora o nome dele. Mas ele diz que a vida é um eterno recomeço, de tentativas, de acertos e erros. A vida é um recomeçar. Se você parar para analisar, nós recomeçamos todos os dias, nós encerramos a noite, dormimos, se Deus nos dá graça, nós acordamos de manhã e recomeçamos, e recomeçamos, e recomeçamos, e recomeçamos. É um ciclo, irmão. Recomeços precisam ser feitos. Sabe, você quer viver algo novo? Você não tem como viver algo novo se ainda vive coisas velhas. Se está cheio de coisas velhas.
estou tão preso nas coisas antigas, eu queria viver novidades. Às vezes eu tenho a impressão assim que nós vamos viver sempre, ou estamos vivendo uma vida sempre de mesmice. As mesmas pessoas, as mesmas coisas, as mesmas comidas, os mesmos caminhos. Por quê? Porque estamos presos. Mas a vontade do Senhor para a nossa vida é que nós venhamos a viver em novidade de vida. Amém? Fala para quem está do teu lado aí, Deus deseja que você viva uma vida nova. Amém? Quem quer viver uma vida nova aí? Oxe, irmão, não tem como viver vida nova com coisas velhas. Não tem. Você tem um guarda-roupa lá, velhinho, cheio de cupim, você vai lá e compra roupas novas. O que vai acontecer? Estragar as roupas. Ou é tudo novo, ou é tudo velho. Como que eu posso transformar as pedras na minha vida? Olha, aprendendo com Jacó aqui, eu tirei 3 processos. E o primeiro é, eu preciso transformar as pedras, ou a pedra, em um travesseiro. O que isso significa? Que eu preciso aprender a descansar no Senhor. Eu preciso aprender que nos tempos difíceis, nos dias difíceis, na situação difícil, eu tenho alguém que eu posso descansar. Eu preciso entender isso, sabe, irmão? Porque muitas vezes a gente leva o pensamento que no momento que nós estamos sozinhos de pessoas, Deus também não está. Mas a verdade é que quando nós nos sentimos sozinhos, o Senhor está conosco. O Jacó falou aqui, olha, esse lugar é santo. O Senhor estava aqui e eu não sabia. Aos olhos carnais, enquanto ele estava sentindo a dificuldade ali, ele não conseguiu enxergar o Senhor. Agora, quando ele fechou o olho carnal e ele abriu o seu olho espiritual, aí então ele conseguiu sentir a presença do Senhor. O que eu entendo, irmão? Muitas vezes nós estamos presos nessa vida do dia a dia, nos problemas, nas alegrias, e nós ficamos presos nesse mundo físico, esquecemos de viver no mundo espiritual. Esquecemos de viver as coisas espirituais, e não tem como sentir o Senhor se você não estiver também vivendo num plano espiritual. Você não consegue sentir a fidelidade de Deus na tua vida se você não tiver um mínimo de sensibilidade espiritual. Não tem como, irmão. Não tem como aprender a descansar no Senhor se eu realmente já não descansei nos braços dele. Quantos estão entendendo? Descansar. O que significa a palavra descansar? Olha, é me soltar, é me despir, deixar aquela couraça rígida, sabe? Que às vezes a gente coloca, sou fortão, eu consigo tudo, eu sou uma mulher independente, eu sou um homem independente, e o Senhor fala assim, você é muito dependente, não é nada independente. Quantas pessoas não conseguem descansar, né? A vida, eu preciso trabalhar, e leva também para o seu relacionamento com Deus isso, e daí fica aquele relacionamento de fardo, que eu preciso, não posso pecar, eu tenho que trabalhar, eu preciso obedecer a Deus, eu preciso produzir para Deus, mas eu preciso entender também que existem momentos que eu preciso só descansar. Quantas vezes sabe que a juventude a gente tem força, a gente quer abraçar o mundo, e vários jovens vêm falar, eu quero trabalhar na igreja, quero fazer isso, quero estar no teatro, quero estar no louvor, quero estar nas missões, quero estar na dança, quero ser diácono, quero fazer tudo. Eu falei assim, tá bom, e quando que você vai participar e receber? Quando que você vai vir na igreja, você vai sentar e você vai ser alimentado, você vai descansar. Sabe, irmão, tem hora para tudo. Existe hora para tudo. Existe momento de trabalhar, existe momento de produzir, e na presença de Deus é a mesma coisa.
É preciso parar, é preciso mudar o rumo, eu tenho que retornar. Não tem, sabe pessoa que quer dar murro em ponta de faca? Está dando errado, mas eu vou continuar. É um plano, é um propósito, é um projeto, e eu vou, e as coisas não vão acontecendo, e vai chegar um momento que eu vou culpar a Deus, e Deus nem tem culpa das nossas escolhas. Mas eu estou sofrendo, Deus está permitindo, irmão. As nossas escolhas, as tuas escolhas, as escolhas da tua casa, da tua família, dos teus pais. Jacó descansou em meio à tribulação. Jacó dormiu. E é um conselho, se eu posso te dar um conselho, eu te dou. Está difícil o dia? Está difícil, chegou em casa atribulado, deu problema, tira uma sonequinha, irmão. Parece tão bobo, né? Mas quantos já fizeram isso, tirar uma sonequinha? Que coisa maravilhosa. Oh Jesus, dá até vontade de tirar uma sonequinha, né? Só não pode dentro da igreja, irmão. Tem dia, às vezes a gente está cansado do trabalho, né? Vem, tira a sonequinha na igreja. Mas sabe, nosso corpo descansa, e muitas vezes a gente permite que Deus trabalhe. Você sai daquela pressão, você sai daquele, e quando você está no olho do furacão, irmão, parece que, ou é agora, ou é agora. Se eu não resolver agora, eu não vou resolver nunca mais. Calma, cada dia basta o seu próprio mal. Fica tranquilo, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Olha, fugindo dos problemas. Jesus disse lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aonde que eu descanso, irmão? No Senhor. Por quê? Porque Ele me deu esse privilégio. Jesus fala assim, vinde a mim, venham até mim. Só que eu preciso ir. O primeiro passo precisa ser meu. Eu preciso ir até o Senhor, eu preciso descansar nele. O ser humano não foi criado por Deus para viver sob pressão e por estresse. Ele foi criado por Deus para viver segundo os caminhos do Senhor. Nós não fomos criados, irmão, por Deus para viver preocupados. Sabe? Por isso que o inimigo tem tirado tantas pessoas do foco, porque ele coloca essas preocupações, ele coloca esse sentimento de consumismo em nós, sabe? Eu preciso ter para ser, eu preciso ter para mim ser, eu preciso ter aquele carro para mim ser mais feliz, eu preciso ter aquela casa para mim ser mais feliz, eu preciso ter aquele salário para mim ser mais feliz, e eu fico só nesse eu preciso ter, para mim ser, e eu me esqueço que no Senhor eu preciso ser, para mim ter. O que a palavra de Deus diz? Que nós precisamos ser fiéis, ser obedientes, para que nós venhamos a ter as promessas de Deus na nossa vida. É o contrário, irmão. Você está entendendo? Está captando? Quantas vezes nós vivemos ao contrário? Eu tenho que ter, eu tenho que fazer. Não! Seja fiel no pouco, que sobre muito te colocarei. Às vezes nós julgamos que temos tão pouco, né, irmão? Mas eu tenho tão pouco, eu tenho uma casinha só. Mas o meu salário é tão pouco. Olha para a realidade que está do teu lado. Olha para a realidade que está do teu lado. Vocês sabiam que a maioria das pessoas que nós ajudamos aqui na igreja, com cesta básica, são pessoas da nossa igreja? Não são pessoas de fora, são pessoas da nossa igreja. Precisamos entender isso. Descansar no Senhor, confiar no Senhor, transformar, segundo ponto, as nossas pedras de tropeços
em sonhos. O versículo 12 diz: e sonhou. No meio da dificuldade, Jacó teve um lindo sonho. Este sonho seria a força que ele precisava para se inspirar e para inspirar a vida dele dali para frente. A vida dele, que parecia um pesadelo, agora se transformava num sonho de Deus. Ele estava no deserto, no pesadelo, mas Deus deu ali uma experiência para ele. Os sonhos, eles precisam ser ideais para a nossa vida. Sabe, você precisa ter uma razão para acordar, uma razão para levantar, uma razão para lutar. Como é triste quem vive sem sonho. Como é triste uma pessoa que não planeja, que não almeja o mínimo possível. Eu tenho um sonho, irmãos, muitos sonhos, muitos, até demais, e sei que muitos o Senhor vai realizar, amém? Alguns eu até meio que duvido, mas Ele pode realizar também. Se Ele realizar, amém. Senhor, manda que o seu filho está pronto. Mas nós precisamos sonhar, sabe? E coisas bobas, sonha, irmão, sonha, desenvolve. Eu sempre quis viajar, mas Deus, não tem como, irmão. Sonha que Deus vai preparar uma viagem para você e para a tua família, sabe? Eu tenho um sonho na minha vida, que é conhecer Israel. Alguém tem mais esse sonho aí? Eu acho que se um dia eu for para Israel, eu vou andar chorando lá, irmão. Vai dizer: meu Deus, aqui Jesus pisou. Pensou? Que coisa maravilhosa, que coisa linda, andar aonde a história aconteceu. É meu carinho, é meu salgadinho, né? Mas o Senhor é um Deus que realiza sonhos. Olha o sonho maravilhoso que Ele deu para Jacó, irmão. Ele disse para Jacó naquele sonho, que aonde ele estava, todo aquele lugar ali era dele. É a mesma coisa que a gente está passando por uma dificuldade, chegar num lugar, lá no centro de Chapecó, na praça, você dorme lá na praça, Deus fala: sabe, essa praça aqui vai ser tua. Mas Senhor, isso aqui é do governo, não tem dono. É tua, eu estou te dando. Quem que estava ali para validar o sonho de Jacó? Ninguém. O dono da terra estava lá? Não. Mas o Senhor prometeu, e depois você vai ver que o Senhor cumpre. O Senhor cumpre, Ele cumpre. Aprenda a sonhar. Existe uma diferença que muitas pessoas falam: mas sonhar é perigoso. Sonhar é perigoso para quem não sabe. Você pode sonhar à vontade, irmão, só não fica contando teu sonho para qualquer um, não. Não fica contando teus desejos para qualquer um. Eu quero te dizer uma coisa: as pessoas são invejosas. E vou te dizer mais coisas, até dentro da igreja, irmão, às vezes tem uns irmãozinhos que tem umas invejinhas santas. Não se escandalize. Sabe por quê? Porque todo mundo é falho e todo mundo é pecador. Quantas vezes nós já não tivemos invejinha do sonho dos outros e da realização dos outros? Sabe, lá no fundo, já aconteceu comigo, irmão. Ver alguém se dando bem na vida e eu falar: mas que legal, por que não é eu? Porque somos humanos. Agora, não pode ser um hábito, né? Não pode ser um hábito. Então cuide, sonhe à vontade, planeje à vontade. Já estamos chegando perto do final do ano, e no final do ano nós sempre fazemos o projeto de vida. Sempre. Porque é um exercício que nós fazemos para que as pessoas sonhem, planejem e confiem em Deus. Quantos tiveram o seu projeto de vida atendido aí nesse ano? Olha aí, olha quanta coisa. Meus projetos de vida, olha, a maioria Deus concedeu, irmão. E não porque eu sou melhor que ninguém, não porque eu mereço mais que ninguém, não. É porque é um ato, e é pela fidelidade e a bondade de Deus. Você está disposto a sonhar? Você está disposto a pensar no impossível? Sabe? Deus quer te tornar um empresário. Deus quer te tornar dono de um negócio. Você tem coragem para sonhar isso? Quantos têm coragem para sonhar isso? Deus quer te revelar os caminhos, os mistérios dele. Você tem coragem para sonhar isso? Amém?
Para quem está fazendo os 40 dias aí, o preço você já está pagando. Não custa sonhar, irmão. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, não custa sonhar. Fala para ele assim, pergunta para ele, você tem sonhado? Diga assim, não pesadelo, coisas boas. Porque às vezes tem uns sonhinhos que são pesadelo, né? E para encerrar aqui, vamos lá. O terceiro passo. Transforme a sua pedra em um altar. Versículo 18 diz assim: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederdes, certamente eu darei o dízimo. Jacó transformou aquela pedra em um altar. O que significa isso? Ele transforma a dificuldade em louvor e adoração. Ele transforma o empecilho em uma oportunidade de louvar e adorar o Senhor. Primeiro, ele transforma a pedra em travesseiro, ou seja, ele descansa. Segundo, ele transforma a pedra, a dificuldade, em um sonho, em um projeto, em uma visão, em uma experiência. E agora, depois de toda essa experiência, ele transforma então a pedra, a dificuldade, em um momento de louvor e adoração, em um monumento de altar. Olha, irmão, que profundo isso. Sabe o que acontece? Tem pessoas que passam por dificuldade e oram menos. Ai, está tão difícil, então eu vou me afastar. Estou passando dificuldade, vou menos na igreja, leio menos a Bíblia. Eu pego as pedras e, em vez de me aproximarem do Senhor, me distanciam mais. Eu faço uma barreira entre mim e Ele. Jacó não. Ele pega aquela pedra e ele constrói um altar. Ele pega o azeite, derrama sobre ela, num ato profético, e diz aqui, ó, essa cidade, que esse lugar que se chamava Luz, a partir de hoje chama Betel, porque aqui eu tive um encontro com Deus. Se não fosse essa dificuldade, eu jamais teria tido um encontro com Deus. Se não fosse essa luta, eu jamais teria tido um encontro com Deus. Tem um pregador que uma vez falou que crente, cristão, não tem problemas, mas tem motivo para oração. Sabe por quê? Porque quando o problema aparece, a gente ora, né? Em nome de Jesus. Uma pessoa falou: nossa, um familiar meu está doente, está muito doente, e eu nunca orei tanto na minha vida quanto eu estou orando agora para que ele seja curado. Eu falei: não, a gente conhece o coração das pessoas assim. Estou passando por dificuldade, então vou orar para que o Senhor me responda a minha oração, e vou orar. Irmão, a dificuldade tem que fazer com que a gente ore mais, sim. Leia mais a palavra, medite mais na palavra, se aproxime mais de Deus, vá mais na igreja, estenda mais a mão para o nosso próximo, esteja mais disponível, porque ir à igreja simplesmente não adianta, irmão. Adianta você vir aqui e não receber a palavra, assim, sabe? Não sentir, aquilo que eu falo assim, ter a experiência. Quantas vezes nós somos robôs, que vamos em lugares que não queremos estar, e participamos de coisas que não queríamos participar. A igreja não pode ser assim, irmão. Você tem que estar aqui, e tem que aproveitar. Quanta gente, eu me lembro, que nós estávamos com a igreja fechada aqui, o meu irmão e meu pai fazendo os cultos, quem lembra?
aqui da igreja, e as pessoas passavam: ai pastor, que saudade da igreja. Irmã, mas logo vai abençoar aí, nós vamos voltar. Abril nunca veio para a igreja. Porque quando a pandemia acabar eu vou estar mais na igreja, eu vou ser mais fiel ao Senhor, porque meu Deus do céu, né? A vida é um sopro. A pandemia acabou e muitas pessoas morreram espiritualmente. Deus coloca, permite que as pedras estejam no nosso caminho, temos a experiência e não mudamos. Quanta gente, irmão, esfriou. E eu me pergunto: e se voltar? Quem garante aí que no final do ano não vai estourar outra coisa aí? Quantos imaginavam que a gente viveria o que vivemos? Nós vinha fazer o culto aqui com medo, irmão, da polícia bater e nós ir preso, de máscara, tudo e coisa aí. Graças a Deus foi um tempo e passou. Mas, o que minha avó dizia: dor de barriga não dá duas vezes não. Dor de barriga não dá duas vezes não, dá mais. Muito mais. Você tem adorado ao Senhor? Que nem eu estava preparando a mensagem, o Manu postou lá no grupo do louvor: vamos mudar a música, tal música por Perto Quero Estar. Daí falei: nossa, é essa mensagem mesmo, porque tem um momento na música que diz assim, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti